Esta semana nós estamos comemorando o Dia das Mães e eu quero dedicar este programa de hoje, a palavra de hoje, a todas as mães, inclusive minha mãe, que está viva com 80 anos de idade, Dona Florisbela. E eu quero dedicar este programa a você que é mãe, que está aí com a sua criancinha no seu colo, você que está grávida, mas você que é mãe como a minha mãe, com 80 anos de idade, que teve 16 filhos. Já pensou uma coisa dessa? A minha mãe teve 16 filhos, saíram do ventre, do útero dela. E eu quero cantar uma música aqui. Essa música é do cantor Janires, que já foi promovido à glória celestial, e há 30 anos eu ouvi essa música e sempre quando é Dia das Mães eu a canto para as mães e especialmente para a minha mãe. Quanto tempo eu não tenho tempo pra deixar você pentear meus cabelos e contar histórias do livro da tua vida, em que eu sou um dos capítulos, em que modéstia à parte você gosta mais. Mamãe, estou com muitas saudades das guloseimas gostosas que você fazia pra me alegrar. E se não pôde fazer, não tem nenhum problema. Eu tenho uma receita de um bolinho de fubá que juntos vamos fazer e juntos vamos comer, enquanto você me prepara aquele café. Quantas noites mal dormidas ao meu lado você sonhou me ver um rei, um doutor ou um soldado. O mundo quase me destruiu, e se não fosse o rei Jesus sofrer, morrer por mim naquela cruz, eu não estaria hoje aqui tentando te agradecer. Mamãe, I love you, eu amo você. Legal, né? Então eu gravei 2 CDs. O primeiro CD que eu gravei foi As Misericórdias do Senhor. Eu gravei há mais ou menos 15 anos. E depois de 5 anos eu gravei outro CD com o título Jesus é o Caminho. Sempre após o programa eu coloco aqui algumas músicas. E os 2 CDs, algumas músicas são minhas e outras são de pessoas amigas. Se você quiser depois, você pode nos pedir, entrar na internet e pegar lá. São 21 músicas que nós gravamos. Além dos 2 CDs, nós gravamos também um CD de 20 e poucas músicas, os hinos tradicionais. Bem, eu quero dedicar este programa de hoje a todas as mães. Eu quero falar hoje sobre o tema Maria, uma mãe exemplar. Mas antes de falar especificamente sobre o tema Maria, uma mãe exemplar, eu quero falar sobre a origem do Dia das Mães. E você sabia que esse Dia das Mães era uma comemoração antiga, mitológica? Na Grécia Antiga, a entrada da primavera era festejada em honra de Réa, a mãe dos deuses. Mas também vimos no século XVII, quando a Inglaterra começou a dedicar o quarto domingo da quaresma
as mães das operárias inglesas. Neste dia, então, as trabalhadoras tinham folga para ficar em casa com as mães. Era chamado, então, o dia Mother's Day. Então, e eles faziam também aquele bolo festivo. E tinha, então, essa comemoração na Inglaterra, onde as operárias iam para casa, tinha aquela folga para ficar em casa com as mães. Mas nos Estados Unidos, vimos também uma menina, ou melhor, uma jovem, que perdeu a sua mãe. Na verdade, ela chamava Ana Jarvis. E em 1905, Ana Jarvis, que era filha de pastores, perdeu a sua mãe e entrou numa depressão, numa angústia tão grande. E aí as amigas dela, preocupadas com aquele sofrimento de Ana Jarvis, então elas reuniram e tiveram a ideia de perpetuar a memória da mãe dela fazendo uma festa. E Ana então quis que a festa fosse estendida a todas as mães, tanto mães vivas como mortas. E assim, para que as crianças lembrassem e homenageassem suas mães. A ideia era então fortalecer os laços familiares e o respeito pelos pais. Este foi o propósito que Ana Jarvis teve. Ela vivia naquele momento de angústia e ela então começa, as amigas reuniram, fizeram a comemoração e durante 3 anos seguidos ela começou então a lutar para que fosse criado o Dia das Mães. E a primeira celebração oficial aconteceu em 26 de abril de 1910, quando o governador da Virgínia Ocidental, William, ele incorporou o Dia das Mães ao calendário de datas comemorativas daquele estado, no estado da Virgínia. E rapidamente, outros estados norte-americanos aderiram então à comemoração do Dia das Mães. Então, em 1914, o então presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, ele unificou a celebração em todos os estados e estabelecendo então o Dia Nacional das Mães, que deveria ser comemorado sempre no segundo domingo de maio. A sugestão foi dessa menina, dessa moça, Ana Jarvis. E em breve tempo, mais de 40 países aderiram então, adotaram a data. Então escute que o propósito de Ana Jarvis era exatamente ter este momento familiar, dar valor à mãe. E ela tinha um grande amor pela sua mãe, o seu pai era um pastor, e a sua mãe então era um grande exemplo de mãe, e ela conseguiu isso. Agora veja bem, só que interessante, só uma observação aqui, que ela começou a ficar angustiada. Porque, ironicamente, o Dia das Mães se tornou uma data triste, porque começou a haver muito comércio. Se tornou algo lucrativo para os comerciantes, e principalmente para os que vendiam cravos brancos, flor que simbolizava a maternidade. E ela disse uma vez, em 1923, quando ela foi entrevistada, ela diz o seguinte: eu não criei o Dia das Mães para ter lucro. E ela ficou furiosa com o repórter. E ela então começou a querer cancelar o Dia das Mães e não conseguiu, porque aí já tinha sido aprovada a lei já. E Ana passou praticamente toda a vida lutando para que as pessoas reconhecessem a importância das mães, mas não ficassem apenas com o comércio. Bom, isso é uma observação que eu quero fazer aqui, é o seguinte: na verdade isso acontece, é natural da sociedade, né? Mas graças a Deus que existe o Dia das Mães, entendeu? O amor de uma mãe é diariamente novo, ela afirmou certa vez. E Ana morreu em 1948, aos 84 anos, recebeu cartões comemorativos vindos do mundo todo, por anos seguidos, apesar de que Ana Jarvis nunca chegou a ser mãe. Então era usado, gente, os cravos, que simbolizava maternidade. Inclusive ela enviou mais de 500 cravos brancos,
que ela mesma escolheu para uma igreja, e ela fez aquilo para lembrar os cravos brancos, símbolo de maternidade. Tudo bem. No Brasil, como é que aconteceu? O primeiro Dia das Mães aqui no Brasil foi promovido pela Associação Cristã de Morsos de Porto Alegre, no dia 12 de maio de 1918. Em 1932, o presidente Getúlio Vargas oficializou a data no segundo domingo de maio. E em 1947, Dom Jaime de Barros Câmara, cardeal arcebispo do Rio de Janeiro, determinou que essa data fizesse parte também no calendário oficial da Igreja Católica Apostólica Romana. Então, quem sancionou a lei para que essa data fosse comemorada foi o então presidente Getúlio Vargas. E sendo assim, eu quero passar agora especificamente ao tema Maria, uma mãe exemplar. Maria, uma mãe exemplar. Na verdade, mães são seres multifuncionais, não é verdade? Elas são educadoras, disciplinadoras, faxineiras, jardineiras, enfermeiras, médicas, psicólogas, conselheiras, motoristas, treinadoras de esporte, formadoras de personalidade, professoras de vocabulário, etc. São multifuncionais as mães. Mães também têm defeitos, mas suas qualidades são tão nobres que os defeitos passam despercebidos. Uma música de Roberto Carlos, apenas a parte do verso, quando ele diz: sei que minhas qualidades cobrem meus defeitos. E é exatamente isso, se aplica perfeitamente às mães. Agora veja, uma mãe exemplar como todas as outras, com muitas qualidades, e entre tantas, algumas de suas qualidades se destacam. E eu quero ler aqui em Lucas capítulo 1, versículo 26 e 38, quando mostra as características, as qualidades desta mulher, Maria, mulher de Deus, que é um exemplo de mãe para você, para mim, para todos nós. Deus procurou Maria, e Maria era uma adolescente pobre de Nazaré. Aqui mostra. Agora veja bem aqui. Foi procurada exatamente lá em Nazaré, em lugar de má reputação. Natanael chegou ao ponto de dizer o seguinte: de Nazaré pode sair alguma coisa que presta? Alguma coisa boa? Interessante. Aqui em João capítulo 1, versículo 46, você lembra aquele momento que Filipe falou com Natanael sobre Jesus Cristo? E ele falou assim: de Nazaré? De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Mas veja, foi exatamente de Nazaré. Nunca esqueça disso, mãe. Nunca esqueça disso, querido. Deus vê o coração. O homem vê a aparência. O homem vê a questão geográfica, o lugar, a aparência. Nazaré pode sair alguma coisa boa de lá? É assim que as pessoas falam. É assim que o homem dominado pelo pecado faz. Ele não consegue ver além da aparência, além da limitação de alguém. Aprove a Deus escolher Maria, uma adolescente. E Deus, assim como Deus foi, a linguagem humana, gente, foi à procura de um homem que seria segundo o seu coração, lá antigamente, e mandou que o profeta Samuel fosse naquela casa de Jessé. Assim também como Deus mandou Samuel ir lá, Deus estava, a luz de Deus estava sobre Davi, a luz de Deus estava sobre Maria, esta menina, esta adolescente pobre de Nazaré. E ela se sentiu muito favorecida, ela se sentiu cheia de graça. E é interessante que no texto aqui, 2 vezes no texto, 28 e 30 fala. O que chamou a atenção de Deus nela? O que Maria tinha?
e como que ela vivia. Então, o Espírito Santo de Deus foi até Maria. Maria foi favorecida pelo que era. Ela tinha uma perspectiva correta de si mesma. Sabia quem era diante de Deus. Escute, mãe. Eu quero dedicar esta mensagem a você, querida. Você que ainda é jovem. Você que já é mãe aí, que está com as suas cãs, com seus cabelos brancos. Escute. Qual a perspectiva que você tem de si mesma? Maria sabia quem era diante de Deus. Maria conhecia a Deus. Ela o reconhecia como Deus Criador e o Todo-Poderoso, e o versículo que fala. Ela sabia quem era diante de Deus. Ela temia a Deus. Ela sabia que Deus era o soberano. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque com poder tem feito grandes coisas. Ela sabia que Deus era o Todo-Poderoso. Por isso, ela se auto-identifica como serva, como escrava do Senhor. Entendeu? Ela fala aqui. Porque ele achou nesta serva, nessa escrava, e que se cumpra em mim. Olha, ela aceitou o desafio de ser mãe do Salvador. E isso foi uma honra, um grande privilégio. Ela entendeu naquele momento a missão dela. Ela compreendeu a ação de Deus. E ela creu que nada seria impossível para Deus. Ela fala aqui no versículo 37. Escute, a mensagem do anjo Gabriel a colocava numa dificuldade, numa situação dificílima. Por quê? Era noiva de José e, segundo a lei judaica, o período de noivado era um compromisso tão sério quanto o próprio casamento. Agora veja bem, se for suspeita de infidelidade, poderia ser divorciada, poderia ser morta, poderia ser apedrejada. Se o noivo morresse, a noiva era considerada viúva. Uma criança nascida no período de noivado era considerada ilegítima. Agora ela teve temores, claro. Veja bem, ela ficou preocupada com medo da rejeição de José. A tarefa de criar uma criança sozinha numa cultura hostil à mulher. Então ele estava com problema com a sua reputação. A insegurança que ela deve ter tido. Entendeu? A insegurança ao ter que criar nada menos que o Filho do Altíssimo. Ela poderia alegar incapacidade. Mas sabe o que ela disse? Aqui está, Senhor, a serva do Senhor, e que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Ei, você está grávida aí? Talvez uma gravidez indesejável. E quem sabe você tem querido abortar? Quantas clínicas clandestinas de aborto? E você está grávida aí reclamando, murmurando? Aí tem um ser. E você não sabe quem será esta criança que está sendo gerada em você. Maria aceitou. Maria se sentiu como serva. Ah, pastor Eugênio, mas Maria foi algo especial. Escute. Não vamos entrar aqui em discussão o porquê desta gravidez sua. Aceite e tenha muito cuidado. Porque você sabia que com 3 meses a criança já recebe todos os reflexos para a formação da sua persona, das suas emoções. Então você precisa agora de agradecer a Deus porque você está grávida. E quem sabe você, esses dias eu fiquei angustiado porque eu cheguei perto de uma menina de Deus, pelo menos aparentemente ela é, e eu falei, e aí? Há quanto tempo vocês estão casados? Ela me disse, e aí a criança? Quer não, pastor? Quer menino não, tá doido? Quer mexer com isso não? Eu falei com ela assim, mas se Deus tiver um propósito, através da sua barriga, assim como aconteceu com Maria, sair daí alguém, uma criança, que possa fazer diferença e cumprir os propósitos de Deus.
e ela me deu uma resposta que eu nem vou dizer para vocês. Então é preciso entender. Eu estou falando com muitas mães neste momento. Você que está na sua casa, no seu escritório, você que está no carro, você que está aí nessa sala me ouvindo, e você é mãe. Agradeça a Deus. E se os seus filhos têm sido trabalhosos, você está com 2, 3 filhos aí, mas agradeça a Deus pelo privilégio de tê-los e faça como Maria fez. Maria era uma mulher que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. E ela se colocou como serva, e a ideia aqui é escrava. Assim como Maria, todas as mães também necessitam ter perspectiva correta sobre si mesmas. Maria sabia quem ela era. Maria sabia quem Deus era. Então é preciso reconhecer que você é serva de Deus em tudo. Serva de Deus não somente para estar indo na igreja lá, assumindo um ministério, assumindo um trabalho, assumindo não sei o que lá mais, mas de repente Deus tem outro ministério para você. Ser mãe. Ser mãe é uma missão, concorda? Não, mãe? É uma missão, é difícil. É difícil. No início tudo bem, é tudo fácil, porque ali, enquanto a criança está pequenininha, e quando começa a crescer, completar os 5 anos, e a adolescência, que muitos têm dito aborrecência. O problema é que muitas mães querem ser mãe hoje, serem mães, mas não querem assumir esta missão em toda a sua totalidade. Entende? Então é preciso entender, olha, principalmente na criação dos filhos de Deus, principalmente você que está aí com o seu filho, para que você instrua o seu filho no temor de Deus. Ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho, não desviará dele. Então escute, mãe, eu quero voltar a dizer para você que está grávida, você que fez o exame lá e está aí aturdida, não faça isso. Não aborte, é pecado. A Bíblia diz aqui no Salmo 139, versículo 13 e 15, que os nossos dias já foram contados e determinados por Deus, e aqui diz, eu era uma substância ainda informe, sem forma. Significa que quando acontece o encontro do espermatozoide com o óvulo, e ali há a fecundação, ali já é a vida. Qual a diferença? Para eu que tenho 51 anos, para uma criança que foi fecundada agora, só o tempo. Mas a criança, quando foi fecundada, já está ali a alma, o espírito, o ser em toda a sua complexidade. A diferença entre uma pessoa de 80 anos, 70 anos e uma criança que acabou de ser fecundada, no encontro ali, numa intimidade sexual, é só o tempo. Então não aborte, filha, não faça isso. Se você não quiser, que você então doe, mas não faça isso. Maria aceitou a missão de ser mãe. Maria aceitou numa sociedade tão difícil, ela poderia ser apedrejada. Imagine o que as pessoas poderiam ter falado de José. Não é verdade? Você sabe hoje. Uma pessoa engravidar sem ter intimidade com o marido, o que ela é chamada? Você sabe, não é? É uma tarefa dura. Muitas vezes mães sentem-se incapazes de cumpri-la. E como Maria, precisam confiar que nada é impossível para Deus. Olha o que Maria diz, nada é impossível para Deus. Ela teve dificuldade, ela teve que fugir para o Egito, depois teve de voltar, toda aquela situação, sustentar aquele menino com o salário de José, um salário de carpinteiro. Quem sabe você fala assim, meu Deus do céu, como eu vou ter filhos? Numa situação quanto a essa, se Deus te confiou, fique tranquila. O problema é que as pessoas estão querendo dar hoje só bens, estão muito preocupadas, estão preocupadas só de dar para as crianças bens, conforto, mas esquecem que não é por esse caminho. E Maria creu que nada era impossível para Deus. Entendeu? Embora os filhos frustrem você, sabe? Embora você está aí com seus filhos, minha irmã, você está quase arrancando os cabelos, angustiada, mas esqueça não, eles são presentes de Deus. Uma honra ter filhos,
Deus confiou a você essas crianças. A Bíblia diz aqui no Salmo 127:3, os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá, Ele te deu. Então Deus olhou para Maria e Deus viu em Maria que ela temia a Ele. Maria aceitou esta missão. Outra coisa, Maria tinha a palavra de Deus como fundamento de sua vida. Lucas capítulo 1, 46 e 55. Aqui fala seu Magnificat, que na expressão latina significa o cântico de Maria. Aqui possui, 10 versículos, 30 frases ou palavras citadas no Antigo Testamento. Ela conhecia a palavra de Deus. A palavra lhe revelara o caráter e os feitos do seu Deus. Expressou seu louvor. Ela expressou aqui a Deus o seu louvor. Ela cria no Senhor e ela fala aqui palavras ternas, lindas. Tem mães que louvam a Deus porque sabem, porque temem a Deus e sabem que a instrução da palavra fará diferença na vida de seus filhos. Elas instruem os seus filhos. Paulo escreveu para Timóteo, falando, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. A mãe e a avó de Timóteo tinham a palavra de Deus como fundamento da vida. A palavra de Deus produziu fé, entendeu? Passaram adiante para Timóteo aquelas mulheres. O conselho do sábio rei Salomão, quando ele diz em Provérbios 22:6, todos nós sabemos, ensina o teu filho no caminho que deve andar e quando for velho não desviará dele. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. O Salmo 78, 3 e 4 fala, o que nós ouvimos, o que vimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram. Nós não podemos esconder dos nossos filhos a palavra de Deus. Cantaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor Deus, o seu poder e as maravilhas do que fez. Entendeu, irmão? Mais de 2000 anos, minhas irmãs, mães queridas, mais de 2000 anos, Deus escolheu uma mocinha chamada Maria para dar à luz ao Redentor da humanidade. E porque Maria reconhecia a si mesma como serva do Deus Altíssimo, tinha uma perspectiva correta ao seu próprio respeito, mostrou-se disposta a obedecer alegremente à vontade soberana de Deus e fazer a vontade dele, que ele queria que ela fosse mãe de seu filho. Além disso, Maria conhecia e submetia sua própria vida à palavra revelada de Deus. Duas qualidades especiais que nos ajudarão a agradar a Deus e contar com seu favor. É isso. Maria, então, ela temia a Deus. Ela sabia quem ela era. Ela temia a Deus. Maria foi favorecida pelo que viria a ser uma mãe protetora. Escute, minhas irmãs, eu estou falando hoje e dedicando esse programa especialmente às mães. Mães possuem instinto natural de proteção, além da compreensão, mesmo entre os animais. Recentemente, no zoológico dos Estados Unidos, um bebê humano caiu na área dos macacos, aqueles orangotangos. A mãe orangotango protegeu o bebê dos outros animais. Na Inglaterra, reportagem mostrou uma cadela que adotou gatinhos recém-nascidos. É correto então dizer que a maternidade e proteção andam lado a lado. Jesus esteve em perigo desde o nascimento. E o que Maria fez? Maria o protegeu da morte, fugindo de Herodes para o Egito. Protegeu sua identidade, sabia quem ele era e quem se tornaria. Os pastores falavam maravilhas sobre o menino. Maria, porém, guardava todas estas coisas
e sobre elas refletia em seu coração. Maria, olha, aparentemente Maria sabia o risco que Jesus corria se ela tornasse público antes da hora quem de fato ele era. Então, ela protegia. Ela protegia. Hoje, mais do que nunca, os filhos precisam de proteção. Eu quero aproveitar e falar isso aqui. Eu quero aproveitar com muito amor. Quantas mães que não estão exercendo, eu diria, o seu sacerdócio de mãe, protetora. Hoje quem está cuidando dos filhos é a empregada. É a escola. É o quê? É o berçário lá. Quem está cuidando dos filhos hoje é o hotelzinho. Quem está cuidando dos filhos hoje, não é isso? O hotelzinho lá é a creche. E as mães estão trabalhando, perdendo. Por isso que eu estou vendo algumas mulheres aí perdendo esse lado bonito de proteção daquela mulher que foi feita por Deus para cuidar. Entendeu? Talvez suas crianças já possam lavar as mãos e escovar os dentes sozinhos, subir, descer escadas, ficar longe de fogão, mas ainda não é tempo de relaxar, minha mãe. Com a pré e a adolescência surgem outros perigos: drogas, pedofilia, álcool, imoralidade sexual, baixa autoestima, bullying, suicídio. Vocês estão vendo aí como que os jovens estão aí perdidos, adolescentes? O que está acontecendo com a nossa sociedade? O que está acontecendo com algumas mães que não estão assumindo? Tem mães que deixam os filhos com a avó, para a avó levar para a escola, e quando muitas vezes a escola chama para conversar com a mãe, ela não aceita, ela fica com raiva. Porque, queridas mães, aprenda isso, é uma missão que você recebeu, cuide, Deus te deu essa missão. Tem mulheres que estão trabalhando na igreja, e pregam na igreja, e trabalham naquele ministério lá, e vai. O ministério Deus te deu para você continuar cuidando de suas crianças. Cuidar delas. Já viu gente assim? Já viu? Então escute. Seus filhos estão precisando de proteção. Precisando de proteção contra este sistema de valores difundidos na mídia, que são contrários aos valores da palavra de Deus. Olha aí, está a moda doida aí, ó. Essa sexualidade, a pornografia, o materialismo, a desordem que está acontecendo aí neste mundo. Agora, disciplina não é fácil, mas é necessária. A Bíblia diz: ensine o teu filho no caminho que deve andar, e quando for velho não desviará dele. Então, mãe, escuta, mãe, está me ouvindo agora? Assuma esta beleza que Deus colocou em você, de protetora. Isso foi um dom de ser mãe. Uma mãe cheia, olha, uma mãe cheia de amor e devoção Maria foi. Maria foi protetora. Maria reconheceu quem ela era, reconheceu quem Deus era, reconheceu o ministério dela. Mas ela foi uma mãe cheia de amor e devoção. O amor e devoção de Maria por Jesus começou antes dele nascer e foi além da cruz. A primeira imagem de Maria, presta atenção, uma mocinha de Nazaré. A última, mais de 30 anos depois, você vai ver em Atos 1,14. Aqui diz: olha você o que fala aqui. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Jesus continua sendo foco da atenção de Maria, mesmo depois que ele morreu. Entendeu? Aí você fala assim: mas Jesus era alguém fácil de ser amado. Será? Será mesmo? Aqui diz a Bíblia, olha para você ver, em Lucas 2, 33, 35, o pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: este menino está destinado a causar queda e o soerguimento de muitos em Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Deu para você entender?
Muitas vezes uma espada atravessou a alma de Maria. Quando fugiu com a criança para o Egito. Quando o menino completa 12 anos, sumiu entre os doutores da lei no templo por 3 dias. Em João 7, seus próprios irmãos o rejeitaram e não criam nele. Imagina a situação emocional de Maria. E por último, naquela sexta-feira negra, ela viu e acompanhou de perto todo o sofrimento de seu filho amado. A injustiça, a surra, os pregos, uma espada atravessava a alma de Maria. Certamente Jesus era fácil de ser amado, mas amar Jesus não era fácil. O amor e devoção de Maria eram irresolutos. Os discípulos o abandonaram, mas não a sua mãe. Seus seguidores mais confiáveis o abandonaram, mas não sua mãe. Eu quero falar com você, mãe, que está me ouvindo aí, um filho difícil, que está nas drogas, está no crack. Só Deus sabe que você já está aí com o seu corpo tudo cheio de manchas. Esses dias uma mãe me procurou e falou assim: pastor, o que minha filha está fazendo comigo? Uma mulher de mais de 70 anos, com um corpo cheio de ferida. Quem sabe é você, mãe, que está assim. Você está angustiada, triste, você fica fechada aí dentro de você mesma, na sua casa. Mas Deus te deu uma missão. Quem sabe está acontecendo com você igual aconteceu com Maria. Uma espada está atravessando a tua alma. Só Deus sabe a tua dor, a sua angústia, a sua tristeza. E inclusive até seu marido te acusa que você está protegendo teu filho. Até a família sua te acusa. Mas muitos não entendem o amor de mãe. Não estou dizendo para você apoiar os erros do seu filho, mas eu estou dizendo que a gente não entende este amor de mãe, gente. Não é verdade? A gente não entende isso. Maria exemplifica o amor de mãe. Amar os filhos nem sempre é uma tarefa fácil. A alma fica em pedaços quando eles sofrem ou escolhem caminhos diferentes. E muitas vezes caminhos que foram e que não foram aqueles que os pais queriam, você mãe queria. Eles mesmos idealizaram. Mesmo assim, o amor e a devoção de mãe se manterão irresolutos. Maria recebeu um presente de Deus ao ser escolhida para ser a mãe de Jesus. Era alguém que conhecia a Deus e se submetia à sua vontade. Sua vida estava alicerçada na orientação da palavra. No relacionamento com Jesus, ela demonstrou ser uma mãe devota, amorosa, protetora, aquela que cuidava, que defendia. Nesse sentido, ela foi um exemplo para todas as mães. Eu quero começar a terminar e dizer para você o seguinte, minha querida. Nós refletimos aqui hoje sobre Maria, uma mãe exemplar. O que você faz, mãe? Talvez você é professora, quem sabe você é uma médica, você é uma enfermeira, você é uma psicóloga, você é uma conselheira, você é um motorista de táxi, quem sabe você é treinadora, você joga, o que você faz? Eu quero dizer que ainda que você assuma qualquer tipo de profissão, nada pode tirar de você a beleza do que Deus colocou, que é esta missão de ser mãe, aquela que cuida, aquela que protege, aquela que defende, aquela que é um amor que a gente pode ver numa mãe, quase uma comparação com o amor de Deus incondicional, quase. É verdade que é muito distante, mas assuma seu papel de mãe, assuma essa missão sua. E você que está grávida aí, louve a Deus, agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de engravidar. Quantas que não podem, adotam, e como adotam, se dedicam como se fosse delas. Um dia uma irmã que não podia gerar filhos porque o seu marido era estéril, e eu cheguei naquela cidade, ela disse: pastor Eugênio, é como se tivesse saído de dentro de mim. Quando nós estávamos preparando para adotar esses meninos, era um menininho e uma menininha, eu sentia as dores, eu sentia a minha barriga como se eu estivesse grávida. Coisa maravilhosa. Isso é mãe. Que Deus te abençoe, mãe, e que você entenda
que esta mulher, que Maria, mãe exemplar, ela faz este hino de louvor, de adoração a Deus. A minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Ele é santo, santo é o Senhor. Pai, eu quero te louvar neste momento por cada mãe que me ouve. Eu quero orar especialmente por essa mãe aí que está com a criança no seu colo, poucos dias de nascido, meses. Quero orar também por essa mulher que está grávida. Ó Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa derramar os teus cuidados, o teu amor sobre essa mulher, sobre essa jovem senhora, que o Senhor possa dar sabedoria a essa mãe que está aí de resguardo, estes pais, para que eles possam instruir esta criança no temor do Senhor. Eu quero declarar a bênção do Senhor sobre esta mãe. Meu Deus, que haja agora no coração desta mulher que engravidou e não estava preparada para isso, mas que haja agora um júbilo, uma celebração pelo privilégio de poder ter engravidado. Mas eu quero orar também por algumas mães que me ouvem, mães que têm sofrido, mães que têm vivido momentos difíceis. Esta mãe que está sofrendo pelo filho que é viciado na droga, no crack. Esta mãe que está vendo a sua filha cada vez mais mergulhando nesta lama do pecado, da prostituição. Este filho que está preso. Esta mãe que sofre a dor, que está sentindo agora como se fosse uma espada rasgando a sua alma, sofrendo por causa deste filho, desta filha que a decepcionou. Mas consola esta mãe. Revigora as suas forças e que jamais essa mãe perca, Senhor, este amor por esse filho. Que ela continue sonhando, crendo, tendo esperança que o Senhor vai mudar a história do seu filho, a história da sua filha. Em nome de Jesus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa abençoar esta vida, derramando sobre ela a tua graça. Eu te peço agora por esta mãe que está aí velhinha, cansada, sentindo aí na solidão, porque todos a abandonaram. Mas o Senhor está ao lado dela, para cuidar dela, para protegê-la. Oh Senhor, em nome de Jesus, eu quero abençoar também as avós. Eu quero abençoar essa avó, que ela é mais mãe do que a avó. Esta mulher que pegou essa criança da sua irmã para criar, porque a sua irmã não quis. Eu quero orar agora por essas mães que têm adotado filhos com este grande amor. Em nome de Jesus, que o Senhor lhes dê sabedoria para instruir esses filhos no temor do Senhor. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Enxergar algo diferente. Conta-se que uma senhora, apesar de muito bela, tinha um defeito. Suas mãos eram enrugadas, quase deformadas. Durante muito tempo, sua pequena filha, uma menina inteligente, conteve de perguntar o motivo da imperfeição. Alguns anos se passaram e da curiosidade da menina surgiu o seguinte comentário: minha mãe, eu gosto muito do seu lindo rosto, amo os seus lindos cabelos, mas não consigo gostar das suas mãos, são tão feias. Então, a sua mãe levantou seus olhos profundos e límpidos, irradiando carinho e fixando os olhos da filha, contou-lhe o seguinte: uma noite, quando você ainda era muito pequenininha e estava dormindo então encolhida em teu berço, na penumbra do teu quarto vi ecoar nas paredes da casa um grito de incêndio. Corri pelas escadas e subi os degraus precipitadamente e encontrei teu quarto em chamas. Me atirei em direção ao teu berço e quando tudo em minha volta ruía, te salvei. Desde então, minhas mãos ficaram assim.
A menina ficou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: minha mãe, eu ainda gosto muito do seu rosto. Amo seus olhos, admiro seus cabelos e seu corpo. Mas agora gosto das tuas mãos, mais do que tudo. Descobrir, portanto, consiste em olhar para o que todo mundo está vendo e enxergar algo diferente. Morreu em meu lugar. No dia 1º de fevereiro de 1974, houve em São Paulo um dos maiores incêndios da história do Brasil. O edifício Joelma, de 24 andares, ficou inteiramente destruído. Uma pane no sistema de ar-condicionado, no 12º andar, espalhou fogo por todo o prédio. Das 600 pessoas que ali trabalhavam, 188 perderam a vida. 1/3 das pessoas morreu quando, na tentativa de se salvar, se jogava desesperadamente das janelas. Era um salto certo para a morte. 1/4 pereceu subindo para o terraço, tentando escapar das chamas. Os elevadores desempenharam um papel importantíssimo no resgate das vítimas. Cerca de 300 pessoas sobreviveram descendo por eles. Mais gente teria morrido, não fora a atuação heróica de um assessorista em especial. Ela havia recebido ordens para abandonar o elevador se realmente quisesse se salvar. Mas em vez disso, ela permaneceu trabalhando, subindo e descendo. A cada viagem, ela voltava com cerca de 25 pessoas resgatadas das chamas. Mas ao subir pela 4ª vez, no momento em que o elevador chegou ao 20º andar, a energia acabou. No dia seguinte, seu corpo é encontrado perto da porta do elevador, completamente carbonizado. O heroísmo dessa criatura é uma dramática, conquanto distante ilustração do que Cristo fez por nós na cruz. Por causa da morte dele, nós podemos ter a vida eterna. Como diz o autor dos Hebreus, em Hebreus capítulo 9, versículo 26. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez por todas, se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo na cruz. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança e paz. Quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança e paz. Misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim, se
Bom esperar no Senhor Deus, assentar solitário com a boca no pó, ouvir sua voz. Bom esperar no Senhor Deus, assentar solitário com a boca no pó, ouvir sua voz. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos para sempre, porque as suas misericórdias não têm fim, se renovam a cada manhã. Fiel é o meu Deus. O valor de uma pessoa. Imagine a pessoa que é seu melhor amigo, ou que é a pessoa que você mais ama, ou que ela te ame, e por algum motivo esta amizade tenha sido abalada e este amor enterrado por orgulho, por não acreditar e nem gostaria de tentar deixar, voltar a ser amigo ou amar. Imagine você tranquilo em casa, vendo TV, na internet, estudando e nem se importando com a atual situação, e lembrando desta pessoa, mas ao mesmo tempo não se esforça. E de repente, o telefone toca. Você atende, esperando que seja um amigo para lhe contar uma fofoca ou para lhe chamar para sair, mas este telefonema é para dar uma notícia trágica, uma ligação dizendo que este amigo, este amor, cujo te magoou, cujo você magoaste, sofreu um acidente e infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Qual seria a sua reação? Acharia que era um trote? Zoação? Ouviria o seu pensamento tudo que vocês passaram após a briga? Que você perdeu a chance de perdoar e ser perdoado e que agora é tarde demais. Você desligaria o telefone, ficaria 2 segundos sem saber o que fazer e depois de algum tempo começa a colocar roupa para ir ao velório e ao enterro, sem saber o que fazer, o que falar, o que pensar. Imagine você chegando e vendo esta pessoa dentro de um caixão, com aquela expressão pálida, sem mexer, sem respirar, sem falar, sem poder olhar nos olhos, vendo as outras pessoas chorando e você não querendo acreditar. Se aproxima do caixão. Você tenta ser forte, demonstrar que não afetou este acontecimento, até que você acompanha tudo de perto e vê ela sendo enterrada diante dos teus olhos. E depois você vai para uma praça tentar acreditar no que aconteceu e realmente começa a chorar. E começa a se perguntar: por quê? Por quê? Porque ele tinha que partir? Por que ela tinha que partir? Tinha tanta coisa para ser acertado, tinha tanta coisa para ser esclarecida. Descobri realmente as verdades e não que os outros me contavam. Eu quis, por demais eu tentei, mas seu orgulho não deixava. Tentou por várias vezes chorar, ver se seu coração quebrantava, e aquela amizade que por tantos anos, e aquele amor que parecia ser sincero,
quis mostrar que você estava certo em tudo, que não tinha nada feito, que o culpado era ele e que essa pessoa não faz falta nenhuma para você. Era apenas mais um, talvez um objeto que usava quando queria e quando não queria guardava dentro da gaveta. Mas agora você não tem mais a possibilidade de se acertar com ela, de conversar e realmente se entenderem, mas agora já é tarde e você se acostuma. Agora reflita, você pode até acostumar, pode demorar dias, semanas, meses e até anos. Realmente acostuma, mas toda vez que essa pessoa lhe vier à memória, você não poderá fazer mais nada. Já pensou conviver com isso para sempre? Aprendemos que demora um certo tempo para conquistar a confiança de alguém, mas somos capazes de destruí-las em poucos segundos. Mas agora reflita no que realmente você vai fazer. Deixar levar, pois o mundo dá voltas e dá tempo ao tempo, mesmo sabendo que daqui a alguns 20, 30 segundos o telefone pode tocar e realmente isso pode acontecer. E você pode não ter mais a oportunidade de conversar. Quem sabe voltar à velha amizade. Quem sabe constituir uma família um dia com essa pessoa. Você vai deixar que uma lágrima ou várias lágrimas, que uma mágoa, que uma coisa que te deixou chateado e obrigou a lhe dizer em momento oportuno que preferia essa pessoa morta, impeça a chance de começar e quem sabe ser feliz e fazer outra pessoa feliz. Pense e reflita. Não deixe para amanhã o que se pode fazer hoje. Amanhã pode ser tarde.